A gente vem conversando muito em Dell Tilt sobre essa relação conturbada entre China e Estados Unidos. A gente já deu até uma linha histórica, começando ali com os Estados Unidos que proibiram a exportação das GPUs, aqueles chips mais avançados para treinar a inteligência artificial, para a China. Mas até agora estava parecendo que só os Estados Unidos estavam participando dessa disputa, né? Tanto é que a suspensão do embargo para a China aconteceu, segundo a gente contou, por intervenção de um empresário norte-americano, que é o Jensen Huang, CEO da NVIDIA, que falou aos ouvidos do Donald Trump. Contou para ele que, cara, se você não liberar a venda dos Estados Unidos de chip de GPU, de inteligência artificial, para a China, a gente não vai conseguir manter esse processo, esse projeto de fazer a América grande de novo. No episódio passado, um dos episódios anteriores, a gente já contou também como a China parou de só tomar tapa na cara. Ela começou a restringir que as empresas americanas vendessem para as empresas chinesas. Só que agora, Diogo, a gente traz aqui dois novos fatos que mostram que a China veio para o jogo. E ela veio para essa disputa e ela não está brincando, porque ela vai apertar onde dói. Ela veio apertar onde dói, então dos fatos curiosos aí desses últimos meses é a treta das terras raras. Então, quando o Donald Trump ele colocou as primeiras tarifas, isso lá em abril, a China respondeu de diversas maneiras, aumentando as tarifas também, chegou no ponto lá de 120% de tarifas para cada lado, que inviabilizaria totalmente o comércio internacional entre os dois países, mas mais do que isso, ela fechou a torneirinha das terras raras. Ela falou, não vou mais exportar alguns minerais críticos ali de terras raras, o que impactou diretamente a indústria dos Estados Unidos, né? Então, os superimas não iam ser conseguidos ser exportados e isso impactaria muito diretamente o setor de carros elétricos. Então, aí teve uma negociação, um recuo dos Estados Unidos e a coisa deu uma amenizada, né? Só que agora, recentemente, a China deu um passo além e voltou para o assunto das terras raras. Só que agora o controle de exportação da China é muito mais duro, porque ele não só olha para a exportação dos minerais em si, das terras raras em si, mas de toda a cadeia. Então, hoje, é importante, né, a gente lembrar que a China tem a maior reserva, o Brasil tem ali, dependendo do relatório, tem a segunda ou a terceira maior reserva de terras raras, só que a China, ela tem a maior reserva, ela tem o maior processamento, ela processa 90% das terras raras, porque ela tem a tecnologia de processamento desse tipo de material. Os Estados Unidos não têm. O resto do mundo não tem. E agora o que a China fez é fechar a torneirinha da tecnologia que também processa e exporta isso. Então esse é o grande checkmate que a China deu no jogo geopolítico da tecnologia, que fez o Donald Trump então reagir. Falou, não, então eu vou tarifar. 100% de tarifa agora. Se a gente não resolver isso, começa em dezembro, certo? E isso traz um entrave muito grande para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do resto do mundo. Porque todo mundo vai passar a depender especialmente da exportação de terras raras chinesas. E esses materiais eles são usados principalmente, por exemplo, para material bélico, para satélite, para uma série de tecnologias que dependem disso. E os países não vão ter autossuficiência de fazer esse processamento, porque eles não têm a tecnologia. E eles vão ter que, então, pedir essa tecnologia para a China. É o caso do Brasil, por exemplo, né? Então o Brasil poderia ter esse ativo estratégico até numa negociação com os Estados Unidos. Vamos fazer uma negociação aqui de exploração junto de terras raras, mas falta ainda a tecnologia, né? E o que alguns analistas especializados nesse tema colocam é que para desenvolver a tecnologia para exploração e processamento de terras raras demoraria entre 5 a 10 anos. É bastante tempo. É bastante tempo. Então esse é um dos pontos que a China resolveu parar de apanhar quieta e foi para cima. Sim. E tem outra situação aí que aconteceu recentemente envolvendo a indústria de semicondutores. Exato. As terras raras, a gente pode dizer que é uma partida de longo prazo, é a partida contextual em que a China quer vencer mesmo e é o grande ativo que a China tem para bater de frente com os Estados Unidos. Mas essa outra situação que eu vou contar mostra que a China quer disputar toda a bola com os Estados Unidos. E ela começa a envolver parceiros dos Estados Unidos, coisa que a gente não tinha visto até então. Tem uma empresa chinesa de semicondutores chamada Wingtech, que comprou em 2018 o braço da Philips na Holanda e deu o nome para ela de Nexperia.
No final do ano passado, os Estados Unidos classificou a Wingtech como uma empresa suspeita e impediu ela de poder importar e exportar semicondutores para empresas americanas e empresas de aliados dos Estados Unidos. A partir daí, a empresa parou de vender e tal, não sei o quê, segue o jogo. Só que, em setembro, os Estados Unidos emitiram uma nota dizendo que, inclusive, as subsidiárias das empresas embargadas também teriam que parar de vender para empresas americanas. A Holanda estava fazendo vistas grossas com isso, até que os Estados Unidos apertou e fez um movimento que conseguiu demover a Holanda disso. Já falo sobre o que é. Nisso, a justiça da Holanda tomou uma decisão que eu nunca vi na vida. Ela olhou quem era o quadro societário da Nexperia, viu que o CEO da Wingtech estava lá e destituiu o CEO e escolheu uma outra pessoa para ocupar o lugar dele. Além disso, tipo um golpe na empresa. É tipo um golpe, mas o golpe não para por aí. Porque a justiça determinou que algumas das ações da Nexperia deviam ficar em posse do governo holandês. É tipo um golpe com uma intervenção de longo prazo? É uma privatização, quase. Além disso, dias depois, o governo... Isso foi do judiciário. Dias depois, o governo holandês decidiu fazer uma intervenção na Nexperia e falou assim, ó, toda decisão que a Nexperia tomar, a gente tem o poder de revogar ou de reformar essa decisão. Basicamente, eles disseram o seguinte, quem manda nessa empresa agora é o governo holandês. O governo chinês não ficou quieto. A Nexperia é uma empresa que tem uma fábrica na China e 70% do que ela produz vem de lá. E o governo chinês falou o seguinte, a partir de agora, tudo que a Nexperia produzir, a gente vai ter que decidir se ela vai poder ou não exportar para fora da China. Qual o problema disso, Diogo? A Nexperia só é uma empresa que importa, ela vende 110 bilhões de microchips por ano. Ela não é uma das mais famosas que a gente conta, que a gente comenta aqui. Ela não é a AMD, não é a NVIDIA, não é a Qualcomm. Porque o tipo de semicondutor que ela trabalha é diferente. Não é a Broadcom. Mas ela é uma empresa que faz um tipo de chip de baixa densidade, mas que é crucial para carros e eletrônicos. Ou seja, sem a Nexperia, um Tesla não funciona e um iPhone não funciona. A indústria está empolvorosa, sem saber como ela vai suprir a demanda vinda da Nexperia. Mas um fato foi revelado pelo Wall Street Journal e pelo Financial Times, mostra que os Estados Unidos interviu diretamente para fazer com que o governo da Holanda agisse sobre a Nexperia. E os Estados Unidos fez o seguinte, falou assim, olha, Holanda, se vocês não intervierem na Nexperia, a gente pode incluir algumas empresas da Holanda nessa lista de embargo. E de quem que a gente está falando, Diogo? Da SML, possivelmente. Exato. Mas não faz muito sentido, né? Não faz sentido, mas quando você negocia com o maluco, você não argumenta muito. Você pensa em contornar porque, assim, os Estados Unidos precisa da tecnologia da SML. Exato. A SML é uma das únicas empresas do mundo que faz as máquinas de litografia. Ela já tem um embargo da China, mas ela não tinha o embargo dos Estados Unidos. Tipo, não poderia importar... Nossa. Os Estados Unidos falou, você não vai exportar nem pra gente. Exato, exato. Sendo que eles dependem. Eles dependem dela. O problema agora é que, para suprir os microchips da Nexperia, você pode recorrer a outros fornecedores. Mas alguns analistas dizem que isso demora entre 6 meses e 9 meses. Isso vai causar uma disrupção na cadeia de suprimentos eletrônica global com uma dimensão e uma proporção que a gente nunca viu. As montadoras elas estão desesperadas em relação a isso, né? Exato. BMW, Volkswagen falaram, olha, pode parar a produção de 70% dos nossos carros até. Exato. Se isso realmente... Porque assim, os efeitos ainda não aconteceram, né? Mas se eles vierem a acontecer e esse nó não for desatado, isso vai impactar. O que mostra, de novo, né, que a China ela tem algumas armas estratégicas dentro desse processo de negociação. Então, se os Estados Unidos ainda domina essa cadeia dos chips mais avançados, a China domina os semicondutores que são mais básicos, mais essenciais para a nossa vida no dia a dia, e domina também a questão das terras raras. Exato. E essa história mostra que os Estados Unidos entrou naquela
fase do conflito em que ele está regimentando parceiros para, de alguma forma, minar o poder econômico do adversário. O adversário aqui é a China. É uma estratégia que já foi usada no passado, mostra que essa disputa geopolítica da IA está entrando em uma nova fase, mas a China sabe quais armas usar e como revidar para bater onde dói nos Estados Unidos. Sabe muito bem. E assim, esses movimentos que os Estados Unidos faz é quase, para mim, uma clara demonstração de desespero. Então é uma evidente, muito claro o conflito agora dos Estados Unidos perante uma nação que consegue bater de frente. E mais do que isso, né? É uma nação que domina o poder de produção e domina geograficamente questões que são fundamentais para o futuro da tecnologia, que aí no caso são esses depósitos de terras raras. Então é um checkmate aí que estão sendo dado entre um e outro, né? Então, mas acho que nesse momento a China está um pouquinho na frente em vantagem estratégica nesse rolo todo. O que você acha? Eu acho que o futuro aguarda fortíssimas emoções. Eu não sei o que a gente vai falar no próximo episódio de The Tilt, mas eu aposto que tem a ver com China, tem a ver com os Estados Unidos e tem a ver com microprocessadores, que virou a nova moeda de troca nessa guerra geopolítica que tem dominado as discussões no mundo da tecnologia. Qual?